Meus irmãos, bom dia. A gente vai aprendendo com a vida, né? E a vida nos ensina que a gente deve ser dentro do horário marcado, pontual e valorizar aqueles que chegaram na hora certa. Outrora havia uma filosofia de que, não, vamos esperar mais um pouquinho, né? E alguns até falavam assim, vamos cantar uns corinhos enquanto a gente não... Não, vamos começar no horário que nós estamos marcados, 9 horas. Pode ser que alguns irmãos tenham tido dificuldade para chegar no horário certo, mas vamos valorizar cada um de vocês que chegaram pontualmente aqui para esta conferência nesta manhã de sábado. Nós vamos primeiramente orar. Quero pedir aqui meu irmão, amigo reverendo Ricardo Henrique, por favor, querido, vem até aqui. Vamos orar. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendizado, de adquirir conhecimento e de podermos praticar na nossa vida familiar, pessoal, profissional, ministerial, as instruções da Tua santa e sábia palavra. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor incline o nosso coração para ouvir com atenção, dispõe-nos, Deus, a atentar para aquilo que foi instruído a nós nessa manhã e nos ajude, Deus, a enfrentar o inimigo, para que possamos, através da graça do Senhor Jesus, glorificar o Teu nome em tudo que viermos a fazer, a pensar, a agir. Age com muita graça, Deus, no nosso meio. Dirige, Deus, a Tua palavra aos nossos corações, Deus, e que haja alegria no meio do Teu povo, alegria pelas Tuas manifestações, ações de graças ao Senhor, pelo Senhor ter agido em nosso favor. Agradecemos no nome de Cristo. Amém. Irmãos, fiquem em pé, vamos abrir a palavra de Deus, um dos textos que foi utilizado ontem pelo reverendo Paulo Brasil, Salmo de número 24. Salmo 24, vamos fazer a leitura em conjunto deste salmo. Salmo 24. Vamos fazer a leitura em conjunto. Vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos cantar um hino, será projetado de número 19, ó Rei sublime, em majestade e glória. Vamos pedir ao nosso irmão Luciano, que nos auxilie aqui no instrumento, no violão. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor pros sinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam,
com gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Podem sentar, irmãos. Reverendo Paulo Brasil, irmão, está com a palavra. Bom dia, irmãos. Como nós havíamos planejado ontem à noite, né, nós vamos ainda ter 2 palestras e hoje nós vamos falar assuntos que estão interrelacionados à visão bíblica, ética acerca do trabalho, né, como é que Deus revela esse tema para nós e o que Ele requer de nós. E depois falaremos ainda nessa primeira palestra sobre o uso dos nossos recursos, né, como é que nós gastamos o nosso dinheiro, a ética no consumo, né? E aí vou deixar o gancho para a última palestra, que vai ser sobre o socorro aos necessitados. Em que parte do meu recurso ou como é que eu planejo a minha finança para poder socorrer ao necessitado. Nós vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Só para frisar aí, irmãos, essa última etapa, não é? Trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos meditar e refletir na Tua palavra e extrair dela os Teus ensinamentos, a Tua vontade revelada, sabendo que o Senhor nos dirige em todas as áreas da vida por meio da Tua palavra. Então, Senhor, ilumina os nossos olhos para podermos entender a ética do trabalho e a ética no uso dos nossos recursos. Nós te damos graças por isso, por tão grande privilégio e pelo tempo que temos juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Há uma música americana, folclore americano, que mais ou menos assim ele descreve a realidade, o desejo, um sonho de uma terra em que as montanhas vão produzir chocolate, as árvores já vão ter o fruto pronto para comer, independente de você ter que pegar, e vai jorrar da natureza
como se fosse o alimento já industrializado ou pronto para ser ingerido. É uma imagem em que você não vai ter o trabalho para adquirir o seu sustento. A natureza ia ser um sonho. Você vai ter o que você precisa, tudo jorrando da própria natureza. Essa é uma imagem intrigante, porque você tem uma perspectiva de trabalho, e o sonho de cada indivíduo nesse mundo, vamos pensar, o homem que não teme a Deus, é chegar no dia que ele não precisa trabalhar e tenha dinheiro, e muito dinheiro, para poder viver. O sonho do indivíduo é trabalhar pouco para poder e ganhar muito. Então, a crise do indivíduo eu preciso trabalhar menos e ganhar mais. Então, a gente pensa em aprimorar conhecimentos, aprofundar conhecimentos com o objetivo de diminuir o meu tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, ganhar mais dinheiro. Essa é uma perspectiva que o mundo nos traz, né? O sonho de ganhar dinheiro na loteria, enriquecer num jogo, tudo com o objetivo de fugir de um ponto fundamental: ou diminuir o conceito do trabalho, ou aniquilar o conceito do trabalho. Mas você vai obter o que você precisa sem tanto esforço. Nós sabemos que a Escritura é muito bem, por exemplo, quando um salmo que eu gosto muito, o salmo de número 128, queria que você abrisse a Bíblia comigo, só para você ver como é que a Escritura descreve, né, o trabalho. Ele está falando da família, o marido, o trabalho do marido, o sustento da sua casa. E o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja que a imagem aqui os filhos que vão estar sentados ao redor da mesa vão comer do fruto do trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Essa é uma expressão que Paulo vai utilizar lá no Novo Testamento, falando: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. E aí é interessante que uma imagem do Antigo Testamento é fazer com as próprias mãos. Entenda que a gente vive num mundo industrializado também. É óbvio que você não é porque a pessoa trabalha com parte com TI ou com informática, que ele tem que trabalhar no sentido de ter que suar. Não é esse o ponto aqui. Mas independente de com que você trabalha, espera-se no padrão bíblico pós-queda que o trabalho seja duro, e esse trabalho ele tenha as suas fadigas e o seu cansaço natural. E é a maneira com que você vai trazer alimento e colocar sobre a mesa. Esse é um princípio bíblico fundamental. A maneira como nós vamos adquirir o nosso sustento é por meio do trabalho. É por isso que o contraste aqui é colocado, né? Aquele que furtava, não furte mais. Perceba, o ponto de partida aqui não é apenas deixar de furtar ou deixar de roubar, né? Mas o que é que eu coloco no lugar do roubo? Você entende? Não é só o trabalho, o texto diz trabalhar, mas é fazer com as próprias mãos. Então, não é depender dos outros, não é o trabalho dos outros, é o meu próprio trabalho. Eu não dependo das pessoas, eu dependo de mim mesmo. Segundo, esse trabalho ele é ético, então eu faço com as minhas mãos o que é bom. Ora, esse é um padrão próprio que Deus estabeleceu. Eu faço o que é bom, né? Entenda que não é só o produto do meu trabalho que é bom, mas a maneira como eu trabalho, ela cumpre um padrão ordenado por Deus. E o que eu faço é bom. Então, não adianta simplesmente eu trabalhar com as próprias mãos, mas fazendo algo ilegal, fazendo algo injusto, fazendo algo que não agrada a Deus. Isso também é furto, isso também é roubo. Mas ainda vem outro padrão. Ele diz, fazendo o que é bom com as próprias mãos, fazendo o que é bom para ter com que socorrer o necessitado. Veja, e aí tem o elemento da utilização do fruto do meu trabalho. O apóstolo Paulo podia colocar 1000 coisas que eu posso fazer com o meu recurso. Ele pode falar do sustento da minha casa, como o Salmo 128 diz.
que nós vamos comer do fruto do trabalho, a mesa vai ter o fruto do trabalho. Mas Paulo aqui, ele vai dizer, para ter com que socorrer ao necessitado. A maneira como eu uso o meu recurso pode também implicar na quebra do 8º mandamento. Não furtarás. Você tem um leque de possibilidades de você fazer, trabalhar e ainda assim quebrar a lei de Deus nesse aspecto. O nosso ponto aqui, irmãos, e acho que a grande questão nossa para nós entendermos o que está acontecendo aqui, lembre-se, o apóstolo Paulo, ele está falando da realidade de um novo homem. De um novo homem. Se você pensar bem na carta da Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, diz Paulo no início do capítulo 1. E ele fala acerca que isso é conquistado por meio da redenção em Cristo Jesus, e nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a doutrina da Trindade, nós somos resgatados por Ele. E Paulo, então, no mesmo capítulo que nós lemos ontem, por exemplo, ele fala de Cristo, que foi morto, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e aí continua o texto, e depois de ter cumprido tudo, Deus o deu à igreja. Aí no capítulo 2, onde estava a igreja? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entenda. Então, nós andávamos num padrão, nós tínhamos um conceito de trabalho, nós tínhamos uma ética distinta. A nossa ética era de idolatria. Nós adorávamos o dinheiro, nós adorávamos o trabalho, nós adorávamos, não é? Isso tudo, Deus vai nos resgatar disso. Nós estávamos mortos no nosso pecado. E nós, segundo Paulo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Então, qual é o padrão de mundo de trabalho? Qual é a perspectiva do mundo sobre trabalho? Era essa a nossa perspectiva. Como é que eu vivo segundo o mundo? Qual é a minha lente com o uso dos meus recursos segundo o mundo? Então, hoje o indivíduo, ele trabalha para poder gastar o máximo que ele pode com viagem. Então, o indivíduo demora até conquistar a família, até casar, porque ele quer viajar o mundo. Isso é a coisa que ele mais deseja. Então, como ele gasta o dinheiro dele para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo, como ídolo. Ele vive para si mesmo. É um uso pecaminoso do recurso. Nós andávamos segundo os valores do mundo. Nós estávamos presos por Satanás, diz Paulo, agarrados a essa realidade mundana. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós somos resgatados disso, então. Aí nós sabemos o que aconteceu, não é? Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. E aí no capítulo 2, verso 11, ele fala dos gentios e judeus que eram separados. Então, dos dois homens, ele fez a paz, ele fez um novo homem. Do verso 11 ao verso 17, Paulo vai falar isso, do capítulo 2. Aproximando, fazendo um novo homem. Esse novo homem que é em Cristo Jesus, que tem a ótica de Cristo, a ética do reino, seus princípios e valores. E aí você, mais um pouco adiante, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, nós somos refeitos. E essa é uma palavra interessante, eu queria que você voltasse comigo para o texto de Efésios, por favor. No texto que nós estávamos lendo, a partir do verso, veja comigo, por favor, no verso 17 em diante. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Preste atenção nesse texto comigo, irmãos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você entende? Paulo disse, olha, vocês saíram desse mundo, vocês são um novo homem agora. Então não andem segundo a vaidade dos seus pensamentos como gentios. Aí ele continua, veja o argumento de Paulo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez
cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Preste atenção na linguagem paulina. Quem trabalha com aconselhamento bíblico, conhece um pouco a terminologia, J. Adams usa muito essa figura aqui, que ele chama de, em inglês ele usa put off, put on, que é put off, put on, né, que é tirar e colocar, despir e revestir-se. É um princípio do aconselhamento que diz assim, não basta apenas você retirar um pecado, você tem que colocar algo justo no lugar. Então, não é só deixar de roubar, agora é fazer algo. Então, Paulo vai dizer, aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade, entende? Não é só parar de mentir, agora é falar a verdade, há um ato nisso. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Então, há um valor obscurecido pelo pecado, há um valor do mundo dos gentios, há uma ética associada a isso, enquanto nós somos resgatados pelo Evangelho para um outro olhar, para uma outra perspectiva. Esse é o princípio de Paulo. E veja o que Paulo vai fazer aqui. Continue comigo no texto. Ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E lembre-se disso, o velho homem aqui, irmãos, é o homem Adão. É a natureza caída. Veja se não é que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis, aí é put on, quer dizer, e vos renoveis, e vocês possam se vestir do Espírito do vosso entendimento, e vos revistais, aí de novo, o termo revestir. Vocês vão se despir, vocês vão se revestir de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, de um outro padrão de ética, outro valor. Aí ele continua, e vos revistais do novo homem, aí veja a beleza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Ele está falando da imagem de Deus, nós somos criados à imagem de Deus. Quando você vai para o breve catecismo, irmãos, e lá ele vai falar acerca do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus, quando o catecismo vai tratar, ele vai dizer o seguinte, o que é exatamente isso? O homem foi criado, segundo o catecismo, baseado no texto de Efésios 4, 24, e Filipenses 3, verso 10, Colossenses 3, 10, Paulo vai falar mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, nós somos criados em retidão, justiça e santidade, segundo a verdade. Isso é ser criado à imagem de Deus. Nós caímos em Adão, então veio o velho homem, que agora largou a santidade para viver na impureza, largou a perspectiva da criação. E na criação Deus criou o homem e colocou no jardim para trabalhar. E disse, você vai cultivar e guardar o jardim. O princípio do trabalho é próprio da criação. Então o pecado, ele traz agora, o indivíduo vai querer comer sem trabalhar, ele vai querer enriquecer sem se esforçar, ele vai querer viver sem cumprir o que Deus ordenou para ele se veste do velho homem. Então, quando nós saímos do pecado, estamos em Cristo, nós somos revestidos de um novo homem, que não se corrompe nesse sentido. E aí Paulo diz, nós somos criados segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Paulo vai mudar a maneira de falar agora, mas você vai entender que ele vai continuar na mesma sequência. Você vai tirar isso e colocar aquilo. Você vai se despir e vai se revestir. Você vai se despir do velho homem Adão e vai se vestir do novo homem. Lembra que esse novo homem está escrito lá em Efésios capítulo 2. Dos dois ele fez um novo homem. Em Cristo Jesus ele fez um novo homem. E nós nos revestimos como novo homem. Aí Paulo continua. Por isso, deixando a mentira, verso 25, fale cada um a verdade. Agora ele não usa a expressão vestir, é despir e vestir. Ele usa a palavra deixando a mentira, fale cada um a verdade. Deixe isso e pratique aquilo. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Que exemplo, qual é o padrão que nós temos para seguir? Primeiro, lembre-se que nós não vamos fazer e nem vamos viver essa nova vida se nós não nascermos de novo. Isso não é uma ação simplesmente humana. É a ação da graça, do Evangelho, requerido a todo aquele que conhece a Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo aqui, ele vai usar um princípio interessante. No capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, primeiro verso do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós não vamos imitar os ídolos. Nós estávamos aprisionados a eles. Nós vamos agora imitar a Deus. Esse novo homem, ele tem um outro padrão. Ele imita a Deus. Ele foi criado segundo a imagem de Deus. E Paulo então chama a igreja para isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos amar como também Cristo nos amou. Nós devemos imitar ao nosso Pai como filhos, imitar a Deus como filhos amados. E aí me vem algumas coisas importantes que eu passo a refletir com vocês, pensando na conjuntura de Efésios como um todo. Veja só, o que é exatamente que Paulo tem em mente quando ele diz que nós devemos imitar a Deus? Quando ele fala, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Como é que Deus fala, irmãos? A Bíblia diz que Deus fala a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Esse é um princípio, claro. Ora, nós imitamos ao nosso Pai. Essa linguagem da filiação e da adequação é interessante porque, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 3, João diz assim: veja com que grande amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja, ele diz, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou que nós haveremos de ser. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou que nós haveremos de ser. Nós seremos de fato transformados à imagem dele. Mas você, para chegar lá, você tem que começar. Você tem que ser filho. E para ser filho, o filho imita o seu pai. Então, não é imitar Deus no sentido geral. Todos nós vamos ser julgados porque não fizemos o que Deus ordenou, é verdade. Até os ímpios. Mas os crentes, os que são filhos de Deus, eles são chamados não apenas para imitar Deus no sentido geral, mas veja o texto, imitadores de Deus como filhos amados. Então, é o filho que deseja parecer com o pai, é que deseja fazer e andar como o pai anda, deseja se vestir como ele se veste, deseja falar como ele fala, deseja trabalhar como ele trabalha. Você entende? Há um padrão novo agora a ser estabelecido. Esse é o padrão ético que Deus ordena. Isso me traz à memória, então, colocando em paralelo aqui a doutrina da criação e a doutrina da redenção. Vamos pegar aqui a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Pensemos então sobre o Pai, e o Pai, o Deus triuno que cria o universo. Como foi que Deus criou o universo? Ele criou com a sua palavra. Se eu posso dizer, com as suas mãos. Ele não dependeu de ninguém. Ele fez tudo com as suas próprias mãos. E todo dia ele dizia, é bom. Lembra que Paulo diz, fazei tudo com as suas mãos, o que é bom. Vê que coisa interessante. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. E veja que cada ato, cada trabalho que Deus terminava, cada dia havia uma declaração explícita do próprio Deus. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom.
quando ele termina de criar, ele cria o homem no último dia e entrega a sua criação. O homem diz, agora domina a criação, governa a criação, subjugue a criação, conheça a criação, usufrua da criação. Só que o pecado entrou. O pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe um novo paradigma de trabalho, de sustento e de recurso. Então é prometido Cristo. A obra da redenção dele é conhecida como trabalho. Eu queria para você perceber isso comigo, abrir sua Bíblia, Isaías 53, por favor. Isaías 53. Versos 10 em diante, veja o texto comigo. O texto diz assim, todos acharam? Isaías 53, 10 em diante. É importante todo mundo acompanhar a leitura comigo. Diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de quê? De sua alma. Veja, não é só da sua mão, é da sua alma. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso é bom. Isso é bom. Não termina aqui. O texto diz, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma. Foi contado com os transgressores, na sua morte derramou sua alma. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Acompanhe o raciocínio aqui. O pai envia o filho para redimir o seu povo, e essa linguagem é trabalho, fruto do seu trabalho. Ele olha e diz, eu estou satisfeito com o que foi feito. O pai reconhece isso, o filho reconhece isso. E o que ele faz com o fruto do seu trabalho? Ele dá aos miseráveis que estão mortos. O justo justificará a muitos. Ele socorre aos necessitados. Se ele retivesse o fruto do seu trabalho, todos nós estaríamos perdidos. Se ele não entregasse o fruto do seu trabalho, se ele não desse o fruto do seu trabalho. Para quem não pode, é interessante que a imagem da redenção é essa. Todo aquele que tem fome e sede, mas não tem dinheiro, não tem com que comprar, vinde, bebei e comei, sem dinheiro e sem preço. Todos vós que tendes necessidade, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Há um padrão aqui de trabalho muito claro. O que o Senhor está nos ensinando aqui é ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. O texto diz, no capítulo 4, verso 24, que nós somos refeitos ou criados segundo a imagem de Deus. E veja só, nós imitamos a Deus em todos os aspectos. Nós somos imitadores de Deus. Essa ética
ela vai na contramão de tudo aquilo que a gente tem imaginado ou pensado no que diz respeito ao trabalho e ao uso do meu recurso. Nós vivemos uma época, e eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, em que você tem governos que se levantam em nome do socorro ao pobre. Mas é pobre porque não trabalha. Quando você socorre o pobre que não trabalha porque não quer trabalhar, você produz uma sociedade ímpia. O pobre, o verdadeiro pobre, é aquele que deseja trabalhar e até mesmo trabalha, mas não tem como sustentar a sua casa. Nunca a Escritura vai dar margem para a ideia de que você não vai trabalhar e pode requerer algum sustento. Quando o governo faz isso, ou quando a igreja faz isso, ela impõe um estilo de vida ímpio ao homem. Mas quando a igreja não socorre ao verdadeiro necessitado, quando eu não disponho dos meus recursos, uma parte para socorrer ao miserável, eu peco contra o Senhor. E você imagina isso? Nós furtamos. Tanto furta aquele que recebe porque é preguiçoso, porque esse dinheiro poderia socorrer o que trabalha e não pode, ou o que está doente e não tem como trabalhar. E você socorre alguém que pode trabalhar, não trabalha porque é preguiçoso. Esse que recebe está furtando, e eu estou usando mal o fruto do meu trabalho. Eu preciso ser sábio nisso. Deixa eu caminhar com vocês um pouquinho, porque esse assunto eu vou falar mais na segunda palestra, um pouco mais de detalhes, à luz de Deuteronômio. Eu vou tentar abrir Deuteronômio com vocês e tratar um pouco desse tema, tá certo? Mas eu queria aqui, rapidamente, pensar o que é que Paulo está querendo dizer com toda essa linguagem que ele passa a elaborar aqui conosco, né? O que é que exatamente Paulo está pensando nesse particular? O que é que ele quer dizer quando ele diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, verso 11 e 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Há uma sequência de textos aqui, que eu vou lidar com vocês, e vocês vão perceber que Paulo, ele usa essa linguagem muitas vezes, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e versos 12, diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler a partir do 9, por favor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viverdes tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. E aqui veja o ponto, não é? Lembre-se, você imagina um pastor dar uma ordem à igreja? Que autoridade eu tenho como pastor de dar uma ordem para a igreja? Só uma maneira de eu dar uma ordem para a igreja: se for da palavra de Deus. Se for o meu pensamento, eu posso dar um conselho, eu posso dar a minha opinião, eu posso dar meu ponto de vista, mas ordem, só a palavra de Deus pode dar, porque só há um legislador que é Cristo. E a minha palavra, a minha mensagem, ela precisa ser declarativa, isto é, eu declaro aquilo que foi me dado pelo Senhor. Esse é o grande ponto. Mas veja o apóstolo Paulo: ordenamos. Está falando com autoridade apostólica, irmãos. Isso é uma ordem dada à igreja. Trabalhe com as suas próprias mãos. Verso 12
de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja, trabalhe com as próprias mãos para que vocês tenham dignidade e não precisem de ninguém. Paulo está dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Eu preciso fugir da dependência dos outros. Eu tenho que trabalhar com as minhas mãos, sustentar minha casa com o meu trabalho, não depender do outro, depender do governo, não por uma necessidade, por um momento, mas a vida toda, não. Depender da igreja a vida toda, não. Se for necessário, sim, mas se você pode trabalhar, é pecado. O mesmo texto, no capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Veja o texto sagrado que é que ele diz. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. É o capítulo 5, verso 12, né? Eu falei 12 ou 14? Sim, é o 12, eu estava lendo o 14. Desculpa, o 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Até o 14. E que tenhais com honra e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os animados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todo. Essa palavrinha aqui no início do 14, admoesteis os insubmissos. Tem alguma tradução diferente na sua Bíblia? Não. Na NVI ou a Corrigida Fiel. Alguém tem uma tradução diferente? Não. Só insubordinados. Preguiçosos. Você sabe que a tradução aqui é ociosos. Os que vivem vida desordenada. Se você pegar a Corrigida Fiel, ela vai dizer exatamente isso. A King James vai dizer isso. É o que está escrito aqui. Porque o insubmisso aqui, o desordenado, é aquele que não faz o que foi ordenado. Veja que ele diz que nós ordenamos, que trabalhem com as próprias mãos. Então, esses são insubmissos, que não fazem aquilo que foi ordenado. Como é que eles vivem? Ociosamente. Não trabalham. Não se apresentam para trabalhar. Paulo fala: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os preguiçosos, os que não trabalham. Ele vai dizer em outro momento: aquele que não trabalha, não come. A ética é: eu não posso depender dos outros, eu preciso não depender dos outros. Se eu posso trabalhar com as minhas mãos. E aí Paulo diz: exorte o preguiçoso. Exorte o que não trabalha. Porque não vai dar bem isso. Porque ele vai produzir alguns efeitos colaterais no meio da igreja. Mesmo texto sagrado, queria que você abrisse comigo. Agora um texto um pouco maior, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, verso 6 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus: nós vos ordenamos. Veja de novo Paulo, tendo autoridade apostólica. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande. Essa palavra desordenadamente, de novo, ela encobre o sentido pleno.
os que andam, irmão, que ande ociosamente. Vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente ou ociosamente. Tem alguma versão que você já percebeu a mudança, não? Na sua tradução, dá uma olhada para mim, se você tiver no celular, certamente é mais fácil achar, mas eu posso citar para vocês a Corrigida Fiel, a King James, existem várias versões que colocam a tradução mais coerente desse texto. Achou aí, não? Você tem aí no texto? Tem não? Alguém encontrou? O que é que diz? Anota. Desocupado. Coloca uma nota embaixo, né? O que vive desocupado ou ocioso. Vê que coisa interessante. Se afaste do irmão que vive uma vida ociosa, não trabalha. Isso aí é direto no ponto. Se tem dúvida do que significa, é isso aí. Como é que nós somos filhos de Deus, irmãos, e não imitamos ao nosso Pai? Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Aí ele diz, se aparte do irmão que vive vida ociosa. Ele implica muito na criação dos nossos filhos, irmãos. Os meninos, os jovens, adolescentes, o dia, a noite inteira jogando videogame. A madrugada inteira. No outro dia, vai dormir até meio-dia. O que você está criando? O que você objetiva com esse adolescente? O que você imagina que ele vai ser na vida? Eu chegar em casa e encontrar um menino meu deitado no sofá, eu fico doente. Levanta, vai fazer alguma coisa, tira, sai desse sofá. Pelo menos cumpre o teu trabalho de estudar. Seja dedicado nos seus estudos, né? Mas o apóstolo Paulo não para aqui. O problema não é só isso, não. O problema é o que vem na sequência, veja. Vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo o que? A tradição que de nós recebeste. Você sabe o que é que Paulo diz, irmãos? Costumeiramente sede meus imitadores como eu sou. Aí a pessoa pensa assim, rapaz, Paulo é um arrogante, né? Como é que... Não, irmãos, eu li um livro sobre homilética uma vez, desculpa, homilética não, sobre poemênica, o que é ser pastor, né? Esse livro, o autor, ele conceitua pastor dizendo o seguinte, é aquele que imita, aquele que me ensina a imitar a Deus. Aquele que me ensina a imitar a Deus. Paulo, ele vai trabalhar para ensinar a igreja como trabalhar. Mas não é para trabalhar como ele, para imitar a Deus, porque ele trabalha imitando a Deus. Ele acabou de ensinar em Efésios como é que deve trabalhar. Aí veja o texto. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos ociosamente. Aí a tradução é desordenadamente. Nunca nos portamos ociosamente entre vós. Nem jamais comemos o pão que à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes.
O serviço pastoral é de grande demanda. Mas eu queria ensinar a vocês que não apenas o trabalho pastoral, mas o sustento da sua casa, você precisa ser diligente. Então, eu não aceitava o dinheiro da igreja. Não que eu não tivesse direito, eu tenho direito, mas eu queria deixar um exemplo para você de como trabalhar. Dia e noite, não comi pão dado por ninguém. O que eu comi foi fruto do meu trabalho. Não é porque eu sou soberbo, não, irmãos. Eu queria deixar para vocês um exemplo. Coma o fruto do penoso trabalho da tua mão. É assim que você imita a Deus. Paulo continua nos seus argumentos. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam ociosamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ele vai encontrar o que fazer. Desculpa se parece desrespeito a quem lava a roupa, mas no interior a gente usa essa expressão. Vai caçar uma trouxa de roupa para lavar. Lá no interior a gente fala assim, no interior do Pará é assim: procura uma roupa para lavar, menino. Como é? Uma lavagem de roupa, não é? A gente usa essa expressão. Em nenhum momento eu quero desrespeitar quem faz isso, é uma linguagem própria do interior. Porque é um trabalho digno, é um trabalho honrado, não é? Mas perceba, não tem o que fazer. Aí Paulo continua: existem pessoas que vivem ociosamente no vosso meio, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O que é que nós pedimos? Veja, Paulo não dá um conselho. Se puderem, nós ordenamos: comam do fruto do seu trabalho. E aí o verso 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o e nem vos, para que fique envergonhado. É um negócio estranho, politicamente incorreto na nossa época, biblicamente orientado, mas cheio de misericórdia. Veja o verso 15: todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Esse irmão não é nosso inimigo, não. Ele é nosso irmão. É por isso que você vai exortá-lo, para que ele volte a caminhar segundo a palavra de Deus, para que ele imite Deus no trabalho. Esse novo homem que se renova assim. Tudo que você faz com as próprias mãos. O que é que você faz com as próprias mãos? O que é bom, o que é ético. Você não vai trabalhar com coisas que levam as pessoas ao vício, à destruição, imoralidade, impureza. Um trabalho honrado. A cultura americana é engraçada. Na nossa cultura meio que é complexo isso, viu? A gente diz assim, normalmente, a gente fala para os nossos filhos: se você não estudar, você vai capinar o quintal. Aí eu passei um tempo nos Estados Unidos e aí na casa de uma família, conversando com os meus, e falando para eles sobre como no Brasil a gente fala sobre isso, né? Aí eles disseram: é estranho isso. E o que é que
tem ele capinar um quintal. É tão honrado quanto qualquer trabalho. É verdade. Nós mesmos, no nosso discurso, nós menosprezamos o trabalho. E se ele for capinar o quintal, qual é o problema que tem? Ele tem que capinar o quintal. Ele tem que ser trabalhador. Nós somos 4 irmãos na minha família. Meu irmão mais novo, a minha mãe sempre se dedicou muito, ela é diretora de escola, ela sempre enfatizou muito a educação, o ensino, então a gente sempre estudou nas melhores escolas, ela se dedicava o máximo para botar a gente para estudar na melhor escola possível, melhor educação possível. Ela sempre teve esse esforço. É muito comum. Meu pai tinha até a 4ª série, minha mãe era diretora de escola. Meu pai é um trabalho, graças a Deus, muito grande. Homem tem 74 anos, até hoje anda a cavalo no interior, vai buscar gado na roça. Ele trabalha o dia inteiro. E minha mãe é diretora, dá um braço duro. E aí eu tenho meu irmão mais moço, que apesar de todo o esforço da minha mãe, não queria estudar. E a gente botou na cabeça, tem que estudar aquele negócio aí. Aí a coordenadora chamou a minha mãe e falou: Dona Risa, tem pedagogia para todo mundo, menos para quem não quer estudar. Já inventaram tudo, menos isso aí. Ele não quer estudar, ele dorme na classe, ele não é mau caráter, nada, ele não dorme, ele chega e dorme, não consegue não. Aí a mãe falou, tirou e botou na escola pública, para ver se ele passava. E lá ele começou a andar com gente não muito boa. Aí eu disse para minha mãe: a senhora vai perder meu irmão, a senhora vai perder o Tadeu, o nome dele. A senhora vai perdê-lo. Além de não estudar, ele vai se envolver com gente ruim. E ele é um cabra trabalhador. Põe ele para trabalhar, mãe. Aí meu pai tem fazenda no interior do Pará e tem um comércio na cidade. Aí ele, com 17 anos, minha mãe tirou da escola. 16 anos tirou da escola. A melhor coisa que ela fez na vida. Aí ele, 5 da manhã, saía para pegar leite na fazenda e trazer para a cooperativa. Chegava lá, tinha lá o capataz de manhã, 5 da manhã, estava lá. Eram 16, 17 anos. Ia no carro com o cabra. 7, 8 horas da manhã, estava de volta. Então, ia dormir um pouco, acordava, tomava banho, ia administrar a loja. Graças a Deus, um cidadão de bem. Hoje, além das coisas do meu pai que ele administra, hoje ele tem 3 óticas na região. Ele avançou, ele é um empreendedor nato. Ele no meio desse negócio resolveu terminar o ensino médio, fez faculdade de contabilidade, concluiu já. Depois de tudo. Mas o que não pode é não trabalhar. Não quer estudar, não fique forçando não, que em escola você vai se encontrar com gente muito complexa, viu? Põe ele para trabalhar, se ele não quer estudar. É pro bem dele. É pior perder tudo. Hoje é casado, tem 2 filhos, homem de bem. A filha dele está até morando comigo lá em Recife. Ele é do interior do Pará ainda. Ela faz faculdade de farmácia, passou em Recife e está morando na minha casa, a filha dele. Gente muito boa, assim, graças a Deus. E é um padrão bíblico a ser seguido. Trabalhe com ética. Capinar um quintal é um trabalho digno, é ético, é honrado. Qualquer trabalho é honrado, desde que não descumpra a lei de Deus, que não quebre a lei de Deus. E aí o que sobra disso, irmãos? O meu salário, eu vou passar a falar na segunda palestra, eu vou dar ao necessitado. Eu não vou viver em luxúria, em prazeres, em gastos desenfreados. É do Senhor. E Ele diz como eu tenho de gastar o meu dinheiro. Salmo 128 diz: o fruto do meu trabalho eu ponho comida à mesa.
Paulo diz: o fruto do meu trabalho, eu socorro ao necessitado. Se eu não fizer isso, eu não cumpri o padrão que Deus estabeleceu quanto ao trabalho. Todo o ciclo, se eu não cumpro esse preceito estabelecido por Deus, eu sou ladrão. Se eu dependo dos outros e não trabalho. Se eu trabalho, mas não tenho ética no meu trabalho. E se eu gasto meu dinheiro desordenadamente, eu quebro a lei de Deus. Vai ser o que nós vamos falar na próxima palestra. Nós vamos orar e aí nós retornaremos para tratar desse assunto, com base em Efésios, mas expondo Deuteronômio 15, um pouco mais de detalhe. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir sobre a Tua palavra e aprendermos como trabalhar segundo os propósitos e os mandamentos do Senhor. Tem piedade da nossa vida. Tem misericórdia da nossa alma. Tem misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Nós, os mais velhos, possamos ser exemplos de como trabalhar, de como imitar a Deus. E assim o Senhor seja glorificado em nossa casa. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.